café que o papo vai ser quente. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Pepeca. Eu sou Jeane Fulis, ginecologista e obstetra, e pro episódio de hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Em vez de trazer especialistas para conversar sobre um tema de saúde, aproveitando que a gente está acabando de sair aí do mês de março, que é o mês da mulher, e que a gente está prestes a entrar no mês de maio, que é o mês das mães, a gente queria fazer uma conversa mais íntima sobre o que muda na vida da mulher, quais escolhas a mulher precisa fazer após a maternidade. E para isso eu convidei duas pacientes que são muito queridas para mim, que a gente tem uma história muito significativa juntas. Eu fiz tanto acompanhamento antes de engravidar, pré-natal e parto delas. E queria que elas compartilhassem um pouquinho dessa história da maternidade real com vocês. Então hoje o papo é sem filtro, sincero e que vai tirar todas as suas dúvidas sobre a maternidade real. Então, vou apresentá-las primeiro, né? Vou pedir para elas se apresentarem. Nossa primeira convidada é a Aline Lago. Olá. Né? Fala pra gente um pouquinho, pra nossa audiência, Aline, quem é você, mãe de quem que você é, se apresenta um pouquinho pra nossa audiência. Certo. Bem, eu sou a Aline Lago, como a doutora falou, fui, né, não sou mais, meu CRP está cancelado, mas eu fui psicóloga durante muitos anos, foram 13 anos de carreira, e sou mãe do Augusto, esposa do Rodrigo, filha. E, enfim, muitos papéis de como mulher, né? Mas de mãe está bem forte e em foco aqui. E a nossa outra convidada é a Lídia Antunes. E conta pra gente, Lídia, conta um pouquinho quem você é, profissionalmente, familiarmente, mãe de quem você é. Conta pra gente, apresente-se pra nossa audiência. Obrigada pelo convite, doutora. Me chamo Lídia Souza e é um prazer poder compartilhar um pouco mais aqui sobre a minha jornada. Bom, eu sou administradora e atualmente foco na gestão comercial, né? Trabalho com empresas e trabalho no formato home office, onde eu posso equilibrar minha rotina, né, entre trabalho, família e minha vida pessoal. Mas também estou em busca aí de ter a maternidade aí como foco. Muito bom. Então, se vocês acham que ser mãe é só aquele cheirinho gostoso de bebê, fotos e books de gestante, a gente vai contar aqui hoje para vocês o que é a maternidade real. Então, já sabem, peguem um café que o papo hoje vai ser quente. E para a primeira parte do nosso podcast, eu queria primeiro, né, antes de tudo, não vou deixar só para o final, agradecê-las por estarem aqui, porque eu sei que tem toda uma dinâmica com as crianças e tal, para estarem aqui num dia de gravação que é feito no final de semana, né? Então, muito obrigada, porque para mim tem um significado especial cada um de vocês, na minha história como obstetra e na nossa história de relação médico-paciente. Então, obrigada mesmo, meninas, tá? E a gente vai começar, assim, a primeira parte do podcast falando sobre a gestação e suas surpresas, tá? Então, eu vou começar um pouquinho com a Lídia, tá? Por quê? Porque a Lídia me procurou numa fase, né? Gente, eu já pedi autorização de tudo que eu vou falar aqui, não tô cobrando sigilo médico-paciente, tá? Em que ela planejava uma gravidez, já estava numa fase que queria muito isso, né? Mas ela tinha acabado de receber um diagnóstico de uma doença grave, né? E na época o médico falou, olha, você não pode engravidar agora, a gente precisa do controle dessa doença, porque essa doença oferece vários riscos, inclusive na gestação. Então ela chegou para mim já numa fase ali com muita angústia, medo, será que eu vou conseguir ou não gestar? Será que eu vou conseguir ou não o meu sonhado bebezinho e tal? E a insegurança da própria doença, né, de como ela ia evoluir. Então, foi uma gestação muito planejada, muito pensada, né, em cada passo, assim. A gente teve toda essa preparação até o reumatologista liberar a gente para engravidar e se preparar para essa gravidez. E depois a gente seguiu acompanhando o pré-natal. Então, eu queria saber de você, né, Lídia,
você sempre quis ser mãe? Quando que você entendeu que era a hora dessa decisão? Boa pergunta, doutora. Antes do diagnóstico, a maternidade não era algo tão pensado por mim, né? Então, com o decorrer da surpresa, da notícia, então, aquilo parece que meio que despertou dentro de mim a vontade de ser mãe. Então, até antes, eu focava só na carreira. E aí foi passando o tempo e eu vi que era como se fosse uma contagem regressiva contra o tempo. Eu falei, eu já estava casada já há 12 anos e eu precisava me realizar como profissional e a maternidade ia ficar de lado. Então, foi uma surpresa muito grande. Mas conta para nossa audiência qual era o diagnóstico que você recebeu, como você recebeu esse diagnóstico, para situá-las. Certo. Diagnóstico é de lúpus, né? Uma doença, a parte imunológica, né? Que ataca a defesa do corpo. Então, eu descobri, eu tinha completado meus 25 anos, então eu já estava caminhando já profissionalmente muito bem. Então, foi uma surpresa para mim. Então, a maternidade, por enquanto, não era uma prioridade. Mas aí, o impossível fez com que aquilo se tornasse um sonho para mim, de ser mãe, né? Então, foi algo bem assustador a princípio. Mas logo, né, Deus... Eu também tinha muita fé que Deus estava no controle de tudo. Então, as coisas foram acontecendo. Isso é muito importante. E é legal essa questão do planejamento, porque eu vejo muito isso também na prática. Como ginecologista, às vezes, a mulher chega para mim, a gente acompanha ela antes de pensar em engravidar, e ela fala assim, não tenho pretensão de ter filhos. Filho não é uma coisa que eu penso agora. E aí, ou ela engravida sem querer e tem um aborto, ou ela é diagnosticada com alguma doença que pode interferir nos planos de gestação futuros, e aí, de repente, parece que dá uma despertada, algo que não era uma prioridade muda, né? Vira a chave, que a gente fala, não, tudo bem, eu não queria agora, mas eu não quero ficar sem ter filhos. Exatamente. E aí muda todo o planejamento de vida aí nessa questão, né? Foi. E isso aconteceu com você, né? Então isso é legal falar. E você, Aline, conta pra gente, você sempre quis ser mãe? Como que foi que você entendeu, quando que foi que você entendeu que era a hora de buscar a maternidade? Agora eu tô preparada, agora eu quero. Conta pra gente. Eu sempre tive planos, assim, de me casar, ter filhos, mas o estalo, assim, de, nossa, agora é o momento, foi um pouco, sabe, tudo meio que junto, a transição que você até comentou já, e mais, assim, não dá para deixar para depois, porque eu fui vivendo, fui focando na minha carreira, né, como psicóloga, estudei muito também. E fui caminhando, e quando eu vi, já parecia muito tarde. Você estava com quantos anos, Aline, quando você tomou essa decisão? Olha, eu tinha 38 anos. Tinha 37. Tinha 37 quando eu falei assim, eu tenho algum problema para engravidar, porque eu tive dificuldade para engravidar. Então, quando eu encontrei a doutora, né? Eu já tinha uma dificuldade para engravidar. E assim como a Lídia, né, eu recebi um diagnóstico, digamos assim, e aquilo realmente foi muito impactante. E esse exame eu tinha feito há muitos anos atrás, há um bom tempo, uns 3 anos antes dos 37, digamos assim. Só que eu não abri o exame, eu não olhei. E aí, quando uma amiga minha indicou você, porque ela tinha dificuldade para engravidar, eu já tinha parado, né, de tomar remédio e tal. E passou-se todo esse tempo, eu falei, gente, não aconteceu. E aí eu e o Rodrigo, a gente falou, não, tem algum problema. Eu falei, não, eu vou atrás, eu tenho que ir atrás. E essa pessoa me indicou a doutora, e aí eu falei, não, eu vou nela, eu acho que ela vai resolver o meu problema. E aí eu fui, e você abriu aquele exame e me falou o que eu tinha, né? Não só aquilo ali, mas a minha idade também avançada me geraram, assim, um certo choque, sabe? Tipo, nossa, se não for agora, não vai ser nunca mais, assim, sabe? Usando as palavras da Lídia, né? É como se estivesse correndo contra o tempo, exato, né? Desperta uma coisa assim, ai, meu Deus, e agora? Exato. Agora tem que correr contra o tempo, né? Que a gente não pensava antes, né? Exato. E aí vem, né, toda a preocupação, tipo, nossa, mas se eu for ser mãe, né, como que eu vou fazer? Aí eu me preparei muito para ser mãe. Eu fui bastante organizada, até então não tinha a ideia de transitar de carreira, né, na época.
E me organizei, comecei a trabalhar meio período apenas, justamente para poder conseguir conciliar melhor o meu papel de mãe, né? Estar meio presente. Então também foi uma gestação super planejada, né? Porque foi esse start também, um pouco mais tarde, né? Mas que também teve todo esse preparo, essa preocupação de preparar para a gestação. Sim. E é legal você falar essa questão da idade, porque eu falei para você na época a mesma coisa que eu falo nos consultórios, e a gente inclusive já fez até um episódio aqui falando sobre isso especificamente, que eu entrevistei a doutora Pamela Skuralik, sobre a questão de fertilidade e planejamento reprodutivo, meninas. Então, se vocês não assistiram esse episódio, depois vai lá no canal e assiste o episódio 6 sobre fertilidade e planejamento da gestação, que é muito importante. Vocês vão ver lá tudo que eu conversei com a Aline no consultório. E aí, então as duas se prepararam, né? E vocês já falaram até um pouquinho, mas teve algum outro critério, além da questão de um diagnóstico, e cair a ficha de que, olha, eu vou ter que planejar porque eu quero ser mãe, então eu vou ter que me preparar para isso agora? Teve algum outro critério que interferiu para essa decisão de eu quero ser mãe? Porque assim, a gente às vezes pergunta assim, né? Tem gente, quem não quer ter filho, pensa assim, por que alguém quer ter filho? E é isso que eu vou perguntar para vocês. Teve outra coisa, além do fato de, eu não sei se eu vou conseguir, por que a princípio vocês sempre quiseram ser mães, assim? E vocês conseguem pensar no motivo pelo qual, assim, eu quero ser mãe por tal motivo? Lídia. Sim, com certeza, doutora. O motivo principal é a família parece que não está completa, né? Quando a gente casa, quais são os objetivos e o propósito de um casamento, né? Tem uma família, né? A família vem os filhos, né? Então, sim, eu já pensava nisso como família, e não por realização pessoal, mas por deixar um legado, né, você conseguir educar uma criança, isso é maravilhoso. Imagina, eu ter esse papel, né, no mundo, então você poder mudar o mundo de uma outra pessoa, formar uma pessoa, instruir, né, direcionar ela para um bom caminho. Então, eu acredito numa coisa a mais, né, além de um propósito só para mim, que eu acho que é muito mesquinhez da nossa parte pensar só na gente, né? Mas pensar na humanidade, nas pessoas. Então, esse foi o meu maior objetivo como família. E você, Aline? Além disso tudo que a Lídia falou, né? Que também considero muito importante essa completude da família, né? Mas eu acho que, para mim, o que mais gerava esse desejo era o tamanho do amor que se retratava com as minhas amigas, com a minha mãe, com a minha sogra. Elas retratavam o ser mãe como um amor, assim, tridimensional, sabe? Eu falei assim, nossa, eu quero viver isso. Quero sentir isso Eu também. quero sentir isso, exatamente. Eu quero sentir isso por alguém. É uma coisa muito profunda e hoje eu posso dizer que eu sinto esse amor. E quando eu senti o desejo, foi basicamente isso que me guiou para essa decisão. Muito legal. Olha, eu vou falar para vocês, assim, eu brinco, né? Parece clichê a gente falar isso, né? Mas a maternidade é justamente isso, né? É você conseguir amar outra pessoa. É um amor que, assim, é difícil explicar para quem não vivenciou isso. É além de você. Porque é você amar uma pessoa mais do que você ama a si próprio. Por mais que a gente ame nossos pais, nossos irmãos, nosso esposo, mas a gente não tem dimensão do amor que eu acredito. Aí é uma opinião da Jeane, não médica, da Jeane pessoa, mulher. Eu acredito ser mais o que o amor de Deus tem por nós, o que Ele quer que a gente tenha com toda a humanidade. A gente só consegue dimensionar o que é esse amor quando a gente tem filho. Porque é o único momento, eu acho, da nossa vida de imperfeitos que somos, pecadores que somos, digamos assim, que a gente consegue vislumbrar que a gente ama outra pessoa e as prioridades daquela pessoa são mais importantes do que nós mesmos, né? O exemplo mais claro é quando a gente tem um bebê ali, né? Dependendo totalmente de você sem se negar totalmente para ele, né? Sem falar isso, né? Na hora, eu não sei vocês, mas falando sobre mim, por mais que eu quisesse ter filhos, planejasse tudo isso que vocês também colocaram, isso também aconteceu comigo e interferiu na decisão de querer ser mãe. Vinha aquele medo de, será que eu vou dar conta? Será que eu tenho condições para servir de exemplo para outro ser humano? Porque eu sou tão imperfeita, né? Mas isso ficava tudo assim muito no plano das ideias, muito no plano do imaginário, enquanto eu estava planejando engravidar e na gravidez.
Mas a minha ficha de antes só caiu na hora que eu olhei pro berço do bebê na maternidade, eu vi aquela criança ali, eu falei, poxa vida, agora eu tenho uma pessoa, porque por mais que você esteja grávida, você vê o neném mexendo e tal, mas a ficha não caía. A minha ficha caiu quando eu vi o neném ali, eu falei assim, meu Deus, uma pessoa completamente vulnerável, que para ele sobreviver, ele depende de mim para tudo, para tudo. Então, isso é uma coisa que eu meio que fiquei meio apavorada, confesso, assim, por mais que eu tenha planejado os meus filhos. Meu primeiro filho me deu um pavor, assim, eu falei assim, meu Deus, agora não tem como recuar, agora tem que dar certo, né? Isso aconteceu com vocês também? Eu senti assim, esse peso, nossa, assim? Será que eu vou dar conta? Esse aí eu acho que é unânime, né, Lídia? É unânime. Você também sentiu, né? E qual a importância que vocês acharam do acompanhamento comigo, no caso, um ginecologista, nesse período de preparo para a gestação, quando vocês já tinham tomado a decisão? Qual foi a importância desse acompanhamento ginecológico no preparo para a gestação? Contem para mim aí. Não precisa nem puxar meu saco, não. Podem falar a verdade, tá? Bom, foi um acompanhamento, foi essencial. Além de ter uma médica experiente do meu lado, eu sempre acreditei, assim, no que a senhora me passava, né? Então, me trouxe muita tranquilidade, confiança, né, doutora? Então, assim, além da parte técnica também, que foi muito importante, mas, assim, a senhora sempre deixou muito claro os riscos que poderiam acontecer, foi muito transparente, foi muito sincera. Então, de certa forma, você soube conduzir muito bem. Então, aquela sua segurança em me passar essas informações é que me tranquilizou. Eu falei, não, acima de tudo, eu sei que Deus está no controle, mas também eu estou em boas mãos. Então, isso foi fundamental, ter uma boa escolha. E também eu escolhi por conta do seu histórico, né? A gente fez pesquisa, a gente sabia que a senhora tratava de casos de alto risco. Então, eu me entreguei, né? Me senti bem tranquila. No seu caso, especificamente, né? A Aline, ela mesma já falou, né? Ela veio porque uma colega disse e tal. Mas você, especificamente, ainda veio referendada por um colega, né? Exato. Que já acompanhava o lúpus e indicou meu nome, enfim. Isso. Então, você tinha uma recomendação ali também. Isso eu acho que acaba dando um pouco mais de segurança também no profissional, né? Perfeito, exatamente isso. E a Aline, como é que foi importante esse acompanhamento ginecológico no preparo para engravidar? Nesse período pré? Não, para mim foi muito importante, até porque quando, né, você me esclareceu, como a Lídia falou, você esclareceu de uma forma que realmente eu compreendi o porquê que eu precisava, por exemplo, realmente me preocupar com a idade. Não era uma coisa só da minha cabeça, era uma coisa que realmente era real e eu precisava encarar aqueles riscos da idade, né, do diagnóstico. Depois, mais à frente, né, eu descobri que eu tinha trombofilia. Então, foi algo extremamente importante, porque eu tinha certeza que eu estava em boas mãos, sabe? Então, para mim, eu sabia assim, se tiver alguma intercorrência, ela vai me falar. Perfeito. Verdade nua e crua, não é só no chá com pepeca, não, tá? É no consultório também. É mesmo. Ai, meu Deus. Você já abriu, então, eu vou só para situar a audiência que não sabe, né? O que é a trombofilia? É uma doença que a pessoa tem uma alteração ali na coagulação do sangue, basicamente explicando assim em linhas gerais, em que aumenta o risco de intercorrências na gestação. Então, a pessoa pode ter ali formação de coágulos, de pequenos trombos na placenta, que vão interferir tanto no crescimento quanto no desenvolvimento do bebê. Pode acontecer uma morte do bebê intraútero, então a pessoa que tem trombofilia vai ter que usar aí medicações anticoagulantes durante toda a gestação, que às vezes vocês até veem nas redes sociais, aquelas mulheres que botam, assim, a medicação é injetável, então tem mulheres que fazem uma foto, assim, de todas as injeções, já viram? Que tomaram, para mostrar também que nem sempre a decisão é fácil, né? Porque a mulher tem que passar por todo esse processo ali também na gravidez para manter uma gestação saudável. Então ainda teve toda essa pegada difícil aí, né? Sim. Mas graças a Deus, bem conduzido, deu tudo certo. Sim. Augusto tá aí lindo, maravilhoso, que acabei de vê-lo, assim, um fofo. Graças a Deus. Né? E aí, você já até antecipou minha próxima pergunta, que eu ia perguntar se vocês passaram algum perrengue na gestação, que era uma... O que pode ter acontecido na gestação que vocês terem medo pela gestação ou pela... de que tudo ia acontecer bem, que tudo ia sair bem. Então, você já até falou, um perrengue foi a descoberta da trombofilia e a questão das medicações. Mais algum, Aline?
Eu vou confessar, assim, por conta dos riscos todos muito claros, né, me informaram, eu tinha muito medo de morrer por conta dessa condição. Mas, ao mesmo tempo, eu estava tranquila. Foi um perrengue santo, sabe? Confiei muito em Deus e falei assim, se Deus realmente quiser e desejar que eu tenha esse papel e que eu realmente viva, né, esse amor que eu estava desejando viver, ele vai permitir que eu viva uma gestação saudável, mesmo que com essas injeções, mas ele também permitiria que eu acompanhasse o crescimento do meu filho. Eu não acreditava assim que a bênção ia ser pela metade, sabe? Mas foi perrengue sim, porque muitas injeções, foi antes, durante e depois, muita mesmo. E eram diárias, né? Diárias. As injeções são diárias, né? Durante a gestação, no pós-parto, até 6 semanas pós-parto. Então, a gente tem que manter depois, porque as pacientes com essa condição também têm um risco aumentado para trombose no pós-parto. E aí, tromboembolia pulmonar é uma coisa grave que tem que ser evitada. Então, as injeções também tinham esse objetivo, né? A gente usou durante bastante tempo. E realmente... E assim, o que eu vejo, assim, a primeira, quando uma pessoa tem trombofilia, vem fazer o pré-natal e a gente explica das injeções, e que são injeções diárias, tá? A primeira coisa é assim, eu não vou conseguir me aplicar. A primeira coisa que a maioria a maioria das gestantes, isso que eu ia te perguntar, a maioria das gestantes fala, gente, não vou conseguir me aplicar. E pela minha experiência que eu vejo, que na maioria das vezes, elas começam não se aplicando, deixam o marido aplicar, outra pessoa aplicar, mas é todo dia. Então, chega uma hora que a pessoa acaba assumindo e perde o medo. E depois isso vira uma rotina tranquila, digamos assim. Vira rotina, é do dia a dia, né? E aí, o que eu vejo, assim, a maioria assume essa aplicação. Você, desde o início, você assumiu ou você ainda dependia do marido e depois você trocou de estratégia? Olha, eu confesso, assim, que desde o início eu peguei essa responsabilidade para mim, porque os horários do Rodrigo são realmente assim, e tem que ter o horário, né, certinho. Então, não tinha como eu contar com ele, nossa, daqui a pouco ele chega e ele aplica. Não, algumas vezes ele aplicou, porque ele pediu, na verdade, ele estava em casa, eu falei, eu vou lá, né, aplicar. E ele, deixa que eu aplico. E aí, depois, assim, eu até preferia que eu aplicasse. Isso que eu ia te perguntar, mas quando ele aplicava, doía menos ou doía mais? Doía mais. Isso que eu vejo, por isso que a maioria assume a aplicação. Mesmo quem tem o esposo em casa para aplicar, no início elas têm pavor. Eu vou usar uma medicação injetável. Mas depois que elas veem que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, no final elas preferem se aplicar, porque você já sabe o jeitinho certo de aplicar que não vai doer. E o outro não tá na pele dele, né? Exatamente. Acaba doendo mais. Exatamente. Né? E Lid, você passou algum perrengue, assim, que te fez sentir muito medo na gestação, além dos que a gente sabe da doença e tal, que qualquer doença na gestação dá medo, né? Sim. Mas teve mais algum que te mexeu mais com você? Sim, o medo sempre esteve presente, né? Até porque, assim, o uso contínuo de medicamentos. Mas a minha idade é fatores de incerteza, né? Então, não está no nosso controle. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha aquela equipe, né? Tinha os profissionais excelentes ali do meu lado, a gente soube conduzir tranquilamente, né? Sabendo dos riscos, né? Estava muito claro, estava muito... né? Aquele estágio estava muito bem formatado ali para mim. Só que nós conseguimos ir até o finalzinho, só que no final... né, dei aquele medinho porque a doutora viu que poderia acontecer alguma, né, intercorrência. A senhora, como profissional, viu que tinha um perigo iminente. Falou, não, Lídia, acho que é o momento da gente tirar o bebê um pouco antes, né, para a gente não correr risco. Então, assim, só a senhora ter tido essa preocupação antes, para mim, me trouxe segurança. Eu falei, não, se a doutora viu alguma coisa, então é o momento certo. Então, ali... Eu fiquei... Deu medo. Foi. Aí eu estava trabalhando. Pelo bebê também, Pelo bebê. E, né, igual a Aline comentou. A gente tem medo de morrer, né? Então, esse é o principal, né, medo. Mas aí o medo também, o principal depois, foi o Gabriel. E assim como a trombofilia tem a questão das injeções, o lúpus também, né? Tem várias medicações ali para doença autoimune ali, que são medicações bem pesadas e que até bem pouco tempo atrás... eram medicações
que a gente até acreditava que causava algum dano para o bebê. Então, quando você engravidou, estava naquela fase em que a medicação já era segura, mas que isso tinha sido revelado há pouco tempo. Então, tem toda aquela insegurança, né? Estou tomando um remédio, será que ele vai causar algum problema para o meu bebê? Exato. Tudo isso. Então, tem que ter a confiança no profissional, né? Acho legal essa colocação de vocês, até para a gente mostrar para as mulheres a importância da preparação para a gestação. E na gestação, você está cercado de profissionais que você realmente confie. Porque durante muitos momentos você vai ter que acreditar no que ele está te orientando. Perfeito. E se não tem essa relação de confiança, fica tudo muito mais difícil, né? E a vivência também fica mais difícil, né? E eu acredito que para mim foi o que fez a diferença. E assim, novamente, não estou querendo puxar o meu saco, o objetivo não é esse. Mas também se cercar de um profissional que não só tenha a competência técnica, né, mas que saiba acolher essa mulher nesse momento de fragilidade, porque é um momento de fragilidade de gestação. Aí você tá com um profissional que você sabe que tecnicamente ele é muito bom, mas que você não tem nenhuma empatia com aquele profissional. Perfeito. Que você, tudo que ele fala, você acha, eu vou lá ter que conferir porque eu não tô acreditando no que ele tá falando, não vai dar certo, né? Eu brinco que a gestação e o pré-natal, ele serve não só pra gente rastrear possíveis riscos e intervir nesses riscos pra gente ter mãe e bebê bem no final, mas ele também serve para criar esse vínculo de confiança para o momento do parto, porque você tem que estar seguro nesse momento, que é um momento de muita fragilidade para a mulher, né? Então, você tem que se informar, pedir referências de amigas, de outros colegas médicos, né? Porque você tem que estar segura do profissional que está te acompanhando, né? E isso também é um motivo, né, especial, que vocês confiaram em mim, né? Eu acredito, a gente estabeleceu um relacionamento ali durante o pré-natal, de intimidade, de confiança, que se persistiu para depois do parto dos meninos. E hoje eu considero, assim, vocês minhas amigas, né? Porque a gente tem um relacionamento extra, né? Assim, de confiança, de troca de conversas, às vezes vê um negócio, manda um link no Instagram, ó, pensei em você, Livinho. É isso mesmo. Isso é muito legal, né? Eu acho que isso eu sou privilegiada porque isso é uma parte muito legal da minha profissão. Legal. Então é muito legal também a gente ver vocês chegando cheios de inseguranças, de medos e confiando, e quando tudo dá certo, né? A gente poder ver ali as crianças crescendo, e a gente começa até a ficar assim, meu Deus, hoje chegando no podcast, o Gabriel estava ali no carro, eu olhei e falei assim, gente, tá enorme. É isso mesmo. E eu tô ficando velha, a gente só vê que tá ficando velha quando olha para as crianças que a gente botou no mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. E outra marcou a nossa vida para sempre, né? Sim. Sim. E assim, e vou dar um relato aqui, assim, também. Teve uma época que, por problemas de saúde, eu parei de fazer parto, parei de fazer obstetrícia, dei uma pausa por um tempo e falei, eu preciso de cuidar mais de mim, a especialidade não permitia que eu tivesse todos os cuidados que eu precisava, que a rotina é muito louca, né? E aí eu lembro que foi uma época que a Lídia veio no consultório, que ela estava na dúvida se ela devia ou não ter o segundo filho, queria ter, mas estava com medo por causa da idade, por causa da doença e tudo isso. E aí eu falei com ela, não, vamos tentar e tal, mas eu já quero te explicar que, infelizmente, eu não vou poder acompanhar, eu não vou fazer seu parto, porque eu tô também com problema de saúde, eu não tô fazendo parto nesse momento e tal. E aí eu fiquei muito impactada. Porque ela virou e falou assim, então eu já decidi que eu só vou ter esse filho, não vou mais engravidar, porque senão foi você vai acompanhar meu pré-natal, meu parto, eu não quero mais. Foi isso mesmo. E isso me deixou chocada, que eu fiquei assim, gente, olha a responsabilidade, né? Isso mesmo. Eu tô impactando na decisão da vida da pessoa. Eu falei assim, meu Deus, não é possível. Mas isso me deixou, assim, feliz da confiança no meu trabalho, mas também triste de você não poder ter o segundo, porque você não estava confiante o suficiente em outro colega para isso, né? Mas depois acabou sendo a melhor coisa, né, Lídia? Mas foi difícil mesmo. Mas foi difícil. Para mim foi difícil também como profissional. Quando você me falou isso, eu fiquei assim, ai meu Deus, será que eu tô tomando a decisão certa? Será que eu deveria estar pensando mais em mim? Ou não, E a né? senhora já voltou? Voltei agora, recentemente. Recentemente. Tem uns 6 meses que eu voltei a fazer pré-natal. Agora? Porque agora as coisas estão mais organizadas, as crianças estão maiores e não exigem tanto da minha presença, que é aquela coisa que a gente vai conversar no próximo bloco, sobre as escolhas que a gente tem que fazer enquanto mulheres em relação ao profissional e conciliação com a vida familiar.
assim como vocês, eu também planejei muito meus filhos. E eu queria poder curtir os meus filhos também. E a profissão, naquele momento, não permitia. Estava me tirando tempo com os meus filhos. Então, foi uma opção que eu fiz pela minha família naquele momento. Agora, os meninos estão em outra fase, ali, pré-adolescência, já não querem mais saber da mãe, nem quer mais dar beijinho na porta da escola, aí já dá pra gente voltar a fazer o que a gente gosta. Né? E a gente vai fazendo essas adaptações de carreira ao longo da vida com a maternidade, porque você vai tentando conciliar a vida familiar com a carreira. Eu brinco assim, ser mulher é muito especial, né? Porque a gente recebe uma dádiva de Deus ali, uma coisa que é botar outro ser humano no mundo, que os homens, por mais que sejam pais e tal, mas eles não sabem o que é ter um indivíduo crescendo dentro dele, né? É diferente. É diferente. E aí, essas escolhas também, os homens, como eles não têm o seio para amamentar, como não são eles que vão dar o primeiro cuidado imediato, por mais que o pai seja participativo, essa chegada de um novo ser humano exige muito mais da mãe no primeiro momento do que do pai. Então, a gente tem que fazer muitas escolhas profissionais ali, nesse momento da maternidade, para a gente conseguir vivenciar as duas coisas de forma plena, né? Perfeito. E aí, a gente já vai conversar sobre essas escolhas que a gente vai ter que fazer. Vamos tentar seguir um pouquinho só para a gente se organizar. Mas a gente tem que fazer essas escolhas e elas não são fáceis, são escolhas difíceis sempre, né? O homem não precisa escolher, a gente tem que escolher. A gente tem que fazer essa adaptação. Verdade. Teve algum momento especial que vocês nunca vão esquecer? Lídia primeiro agora. Sem dúvida. Desse processo da gestação, assim. Da gestação, sim. Eu acredito que o momento especial... Foram vários, né? Mas eu vou selecionar 2 aqui. O primeiro era uma coisa tão inacessível que eu pensei assim, não, será que vai acontecer mesmo? Então, quando eu recebi o positivo da gravidez, assim, para mim foi muito impactante. Foi um mix de emoções entre medo, amor, né, gratidão por estar realizando um sonho. Aí eu vi que aquilo lá era palpável. Mas um segundo momento também que aconteceu, porque quando a gente sabe do diagnóstico, a gente tem que esperar um pouco para ver se vinga, né? Que é o popularmente que fala vinga. Então, eu fiquei naquela apreensão. Será se meu filho tá ali mesmo, é real? Aí, no segundo momento, quando eu fui ouvir as batidas do coração do meu bebê, ali marcou ali minha vida de forma, assim, inexplicável. Que arrepio. Quando eu ouvi aquela batidinha do meu bebê, também o nascimento, claro, né? Foi muito impactante, mas acho que o coraçãozinho eu vi que era real. E você, Aline? A minha vivência com a gestação, um momento muito especial foi quando eu vi subir o beta, entendeu? O beta-HCG subindo. Eu falei, eu acho que agora vai acontecer. Acho que assim como a Lídia, né? Eu tive que dar um freio na língua, não contar para ninguém, esperar por conta das condições. E aí, o momento do coraçãozinho realmente é muito marcante. Quando a gente... Foi no seu consultório, inclusive, né? Porque não foi nem assim, esperei a morfológica, né? Para ver e tal. É muito importante a morfológica, mas quando você colocou aquele aparelhinho e senti, aí eu vi aqueles batimentos muito fortes, eu falei, meu Deus, será que tá tudo bem? Você falou, não, é assim mesmo. Foi muito impactante, além do nascimento também, claro. Legal. Essa parte da descoberta e do parto também é muito legal. Mas eu acho que o batimento marca todas as mães, né? O primeiro batimento ali. Uhum. Parece, agora é de verdade, né? Sim, exatamente. Desse primeiro bloco, a gente vai falar que eu gostaria de deixar assim como opinião médica, né? Que cada gestação é única, né? E a forma como a mulher vai vivenciar essa gestação vai variar muito de pessoa para pessoa. Depende se a gestação foi planejada ou não, se tem alguma doença ali que possa atrapalhar o desenvolvimento, que gera aquela preocupação maior ou não. Depende também do apoio familiar, porque nem toda mulher engravida dentro de uma rede de apoio, às vezes nem com um parceiro que está acompanhando junto ali realmente, às vezes foi uma gestação que não foi muito planejada e o parceiro não é presente, né? Então, às vezes é uma gestação solitária, isso também impacta muito em como ela vai vivenciar todas essas modificações que acontecem ao longo da gravidez. Isso vai impactar muito também, né?
Então, não existe receita de bolo para a gestação. Cada gestação é única. E Única mesmo, eu brinco que mesmo na mesma mulher, com os mesmos problemas, assim, é uma gestação única, porque o momento social em que você está tendo o filho vai diferenciar, vai ser diferente. Não é, às vezes, não é o melhor momento financeiro, às vezes você está vivendo uma outra situação, até de relacionamento e tal, dentro do relacionamento, que o relacionamento tem fase. Então, isso também interfere em como a gente vai vivenciar essa gestação. E eu acho que, às vezes, as mulheres botam muitas expectativas de que vai ser um momento perfeito, e às vezes as coisas não saem exatamente como a gente planejou, e a gente tem que saber que gestação e maternidade em geral não existe script, né? A gente só aprende vivendo. É uma caixa de surpresas. Então, vamos para o segmento 2, outra fase difícil. Então, as crianças nasceram, passamos por esse momento difícil, crianças nasceram. Puerpério e adaptação familiar. Eu quero que cada uma conte como que foi para cada uma esse período de adaptação familiar e puerpério, porque a gente sabe que no puerpério ali os hormônios estão à flor da pele, variando, a gente chora, começa a ter, se alguém te chamar de bonita, você chora, tudo você está chorando, e isso impacta muito, né? Amamentação, adaptação de amamentação, tem gente que tem dificuldade para amamentar, tem gente que não tem. Então, contem para mim como que foi a vivência desse puerpério para vocês. Vamos começar com a Lídia. Bom, foi difícil, eu acho que foi a fase mais desafiadora até então, né, depois do parto, até porque, assim, eu não tinha rede de apoio, então o meu esposo, ele trabalha com viagens, então, assim, muitas das vezes, só que ele fez um break, né, a gente conseguiu trabalhar ali uns 10 dias, 15 dias, mas depois disso era a mãe e o filho. Então, essa fase foi bem desafiadora para mim, porque, assim, eu não conseguia dormir, né, tinha as cólicas, né, e eu acredito que a insônia é o que mais me pegou, porque aí você fica irritada, você não consegue comer, aí você só quer dormir e a criança mama. Então, acho que foi uma fase bem difícil, mas o meu olhar para aquele momento era de tanta gratidão que eu passei por aquela fase com um saborzinho a mais, não foi tão intenso, porque eu não dei tanto foco naquilo. Estava tão agradecida que aquilo ali foi uma fase que eu sabia que ia passar. É tanto que a senhora, né, sugeria alguns livros, né, eu lia muita coisa. Então, eu que meio que me preparei para viver aquele momento. Então, foi muito importante essa descoberta da leitura ali naquele momento, que, de certa forma, me instruiu e fez com que, assim, vai passar. Né, vai passar. Ter confiança que era um processo que ia passar, né? É uma fase. E eu coloquei aquilo, eu mentalizava aquilo. Eu falei, vai passar. E passou. E a adaptação, sem ser essa questão do puerpério, que é difícil, e a adaptação familiar? Porque, assim, aí a partir dali tem um terceiro membro na família, não é só mais você e seu esposo. Sim. O que mudou nessa adaptação familiar, na rotina, assim, de vocês? Fora esse pedaço mais difícil do puerpério. Eu tinha muita coisa na maternidade que eu falava assim, nunca isso vai acontecer comigo, nunca vou dar chupeta pro meu filho, nunca vou fazer cama compartilhada. E, né, eu tinha preparado uma estrutura para andar daquela forma. E aí eu me enganei totalmente. A maternidade é a arte de nadar no próprio cuspe, porque a gente cospe pra cima e cai, e aí forma um lago que dá tempo de você nadar. Mais ou menos isso. Tudo aquilo que eu idealizei foi de água abaixo. Então, a minha rotina familiar era muito metódica, muito organizada, porque assim, a gente trabalha muito, a gente focou em algumas prioridades familiares e tal. Então, quando entrou o bebê, parece que fez um furacão, né, na nossa vida, na nossa estrutura. Então, assim, até adaptar, eu acredito que ainda hoje eu estou me adaptando. E você, Aline, como é que foi o momento do puerpério para você e essa questão da adaptação familiar? Olha, eu confesso assim que o puerpério foi uma surpresa para mim. Eu achava que pela cesárea ser uma cirurgia muito profunda, aquela coisa, eu ia ficar muito debilitada. E, enfim, sabe aquela coisa que muitas testemunham, né, que, nossa, não conseguia fazer nada para tomar banho, muita dificuldade, precisava de ajuda para tomar banho. E eu esperava isso aí. Eu esperava um puerpério doloroso, porque, nossa, são muitas camadas que cortaram. E meus olhos ficou da cor dessa mesa.
Mas, de fato, assim, o limiar de dor meu me surpreendeu, porque, assim, apesar que a gente toma, né, remédio também, estava bem amparada contigo, com a medicação que foi passada, mas eu não sei, parece que fica meio que o anestésio parece que continua em você, sabe? O anestésio mesmo, o cara fica colocando anestésio em você. Então fica uma coisa assim que meio surreal. Então, até que realmente caia a ficha, parece que o meu foco era só o bebê. Então, no puerpério, eu fiquei uma semana, né? Minha sogra ficou lá em casa, minha mãe também ajudava muito. E tinha bastante rede de apoio, o Rodrigo também me ajudava bastante com o bebê. Mas, ao mesmo tempo, quando eu via o bebê chorando, eu falava assim, tinha que ser eu, não tinha que ser outra pessoa. E aí, passando ali uns 3 ou 4 dias, eu falei assim, não dá para eu ficar aqui. Porque, assim, sempre a recomendação era assim, não ficar, né, fazendo exageros, pegando peso, enfim. E aí eu falei, não dá, eu vou pegar meu bebê e vou cuidar dele. E aí peguei ele, nossa, desse tamaniquinho, e fui dar banho no chuveiro com ele, tomei banho junto com ele ali no chuveiro. E aí a gente compartilhou dos mesmos momentos ali, né? Fralda com fralda, porque eu também estava de fralda. Enfim, foi algo talvez um pouco apático, sabe? Eu não conseguia acontecendo, isso, você não foi raciocinando muito. Eu não fui acontecendo. Exatamente, foi um pouco instintivo, intuitivo e um pouco instinto. E não fiquei preocupada em fazer mal comigo, dar complicação em ponto, nada disso. Só queria olhar para o rostinho dele, olhar no rostinho dele. E, ao mesmo tempo, assim, não sei, eu acho que é tudo muito preparado para essa fase, assim, meio que divino mesmo, corpo da mulher. Porque, de fato, assim, eu não sentia que eu estava com sono o tempo inteiro. É claro que depois, quando pegou a amamentação, assim, que o neném realmente sugou mesmo, aí, às vezes, eu me via, assim, cochilando junto com ele, né? Enfim, mas tive, assim, uma boa orientação também para amamentação com a Daiane. Isso que eu ia perguntar, a amamentação foi tranquila para vocês ou foi difícil também? Porque é uma coisa que, quando a gente enfrenta dificuldade, torna o puerpério ainda mais desafiador, né? Porque quando tudo vai bem na amamentação, a gente tá cansado, tá com excesso de sono, mas vai, né? Porque a gente vai se virando. Mas quando a amamentação é difícil, aí, e o neném mama muitas vezes por dia, o momento da amamentação vira uma tortura para muitas mulheres. E isso torna o puerpério ainda mais difícil. Foi assim para vocês ou não? Olha, para mim, a amamentação, eu acho que por isso que o puerpério foi bacana também, apesar me preparei bastante. Então, eu tive muita orientação, fiz um preparo, tipo uma simulação de como dar banho no neném, de como dar o peito para o neném e tudo, com a menina, a Daiane, né, da TT de Ouro. Até assisti, inclusive, a gravação com ele. Foi o nosso primeiro episódio. Ela é, assim, sensacional, maravilhosa. Vocês podem tomar café se vocês quiserem, tá, gente? Não tá aqui só de enfeite. Tá, obrigada. Mas, assim, me preparei muito para a amamentação, porque eu queria muito. Eu falei assim, vai ser a minha única gestação, eu preciso ter essa experiência. Então, me preparei bastante para a amamentação e não tive problema nenhum, graças a Deus. E eu acho que por isso o puerpério foi bem suave, digamos assim. Só mais as olheiras mesmo e a gente fica meio acabada, sabe? Urso panda, né? Eu brinco que eu era um urso panda, que era assim, uma bola preta no lugar de cada um. Dessa cor aqui mesmo que fica, não tem... Mas é uma coisa, né? sei lá, mas parece que você não sente. Não sei, é uma coisa meio divina mesmo. E você vê que vocês que não são médicas, eu acho que a coisa mais desafiadora do puerpério, que a Lídia falou, é a questão a abstinência do sono, ela começa a interferir na nossa concentração, na nossa capacidade de focar nas coisas, na nossa disposição para o dia seguinte, aumenta uma irritabilidade, né? E aí, quando o neném ainda junta aquele neném, que nem todo neném é bonzinho, né, gente? Tem neném que tem cólicas homéricas, e aí você tá com o neném que não para de chorar, você não dormiu, você já tá irritada. Isso é mais desafiador. E isso foi desafiador para mim na minha primeira gestação. Na segunda foi um pouco mais fácil, porque o neném não tinha tanta cólica, tá? E eu sou uma pessoa que estava acostumada com um padrão de virar à noite de plantão.
Mas era aquela coisa, você virava uma noite, mas no dia seguinte você tentava compensar, ou no final de semana, o seu sono perdido. E na maternidade, você vira à noite, e na noite seguinte também, e na noite seguinte também, e você perde de vista, que você fala assim, cara, eu não vou conseguir dormir nunca, porque o neném não dorme. Exato. E quando é que ele vai conseguir dormir para eu conseguir dormir, que né? vão indo também, né? Os nutrientes Então tem envolventes. isso. E você não teve rede de força. apoio, eu também não tive. E aí você fala assim, eu nem posso dormir porque ele não dorme e quem que vai cuidar? E aí fica mais desafiador. Eu acho que torna o puerpério mais difícil a questão da insônia, assim, da abstinência de sono, não é nem insônia, porque se a gente encostar, a gente dorme, né? O problema é que você não pode dormir, porque você tem que cuidar do bebê. Né? Não, e mesmo quando dá o tempo, às vezes o Rodrigo falava, não, vou ficar com o neném um pouquinho pra você descansar. Quem disse que descansa? Eu ficava assim, será que ele não vai precisar de mim? E outra coisa que você falou, que foi que eu pensei, por exemplo, eu não tive rede de apoio, mas eu tive 15 dias só, porque a minha sogra veio ficar comigo pra me ajudar nos primeiros 15 dias, e depois, por questões familiares, ela não podia ficar mais. Só que quando o neném nasce, pelo menos comigo foi assim, essa coisa de mãe leoa, né? De que ninguém vai cuidar do meu filho como eu cuidaria. Então, eu, no meu primeiro filho, tive esse problema de... ela falava assim, deixa que eu vou trocar a fralda. Aí eu falava, não, quem tem que trocar a fralda sou eu, porque ela não vai saber trocar a fralda do jeito que eu troco fralda. E aí, às vezes, a gente esquece que a gente vai ter meses de adaptação com o bebê e você, às vezes, nesse íntere de querer ser aquela mãe leoa que faz tudo, você não usa a ajuda que você tem. Aí, quando a minha sogra foi embora, que aí era comigo mesmo, que não tinha outra pessoa, eu já estava tão cansada, porque eu não tinha descansado nada naqueles primeiros 15 dias, e aí eu não tinha mais para quem pedir, e ninguém mais oferecia, porque eu já tinha negado, e aí como é que você volta atrás? Então, eu acho que é interessante deixar aqui para aquelas que estão passando por esse processo, que a gente não é Mulher Maravilha, né? Sim, não seja mãe leoa e aceite ajuda, peça ajuda, porque às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Deixa eu fazer um ajuste. Eu tive 15 dias, 15 apoio dias. De uma cunhada minha, Damares Antunes, hein? Por favor, obrigada. Faz essencial. Então, ela me ajudou esses 15 dias, mas depois ela foi embora. Né? Então... Gente, para tomar banho também. Não, rede de apoio é muito importante, muito importante. Graças a Deus, assim, esse quesito não foi um problema para mim. Tinha minha sobrinha, né, também, que estava morando comigo, com a gente. Aí já dá uma ajudinha, dá uma olhadinha pra você tomar um banho sem... Nossa, eu tinha que botar o bebê, não tinha com quem deixar, eu ficava com medo, né? Eu botava o bebê dormindo no carrinho dentro do banheiro pra conseguir tomar banho. Eu fazia isso. Não, a Rafa, é difícil. A Rafa, nossa, foi também muito especial. E era aqueles banhos assim, né? Correndo, né? Porque o neném chorava e aí não dava pra tomar aquele banho relaxante, não. É um dos prazeres da maternidade é o banho, né? Cabelo esquece. Na maternidade, assim, no pós-parto a gente aprende que os prazeres da vida é fazer um cocô com calma, um xixi tranquilo e tomar um banho relaxante. Isso daí vira... E comer também, e comer, porque a gente não tem tempo de comer. Isso vira assim... É comer com o menino aqui na teta já. Comer por isso, meninas, vou dar uma dica pra vocês que são amigas de pessoas que vão parir, entendeu? Vão visitar, mas não pra vir aqui ver o bebê. Não, porque isso atrapalha, acorda o neném e tal. Cheguem assim, olha, eu vim aqui pra você, vai lá que eu vou ficar com o neném pra você tomar um banho, pra você fazer uma refeição. Isso mesmo. Principalmente se a sua amiga não tem rede de apoio, fica a dica. Leva um sushi pra ela. Boa. Poxa vida. Não pode comer sushi a gestação inteira, né? A amamentação pode, então. O sushi é uma boa dica. Adorei. E aí vocês se sentiram assim... Teve o blue puerperal, que a gente chama, que é aquela tristeza que vem no pós-parto ali, que a gente sabe que toda mulher vai passar pelo blue, que é aquela tristeza, que é pelas alterações hormonais, né? Aquela tristeza assim, do nada você tá super feliz porque seu filho nasceu, mas te dá vontade de chorar sem motivo e tal, mas a maioria não vai vivenciar a depressão, que é quando esse blue se estende por mais de 15, 20 dias e a pessoa passa a perder prazer nos afazeres do dia a dia, até com o bebê. A maioria vai ter o blue só e depois segue. Vocês tiveram esse blue puerperal? Isso bateu em vocês ou passaram por ele reto? Conte agora a Aline primeiro, depois a Lídia. Eu não senti esse impacto. Não senti. Eu confesso que eu não senti mesmo. Não foi algo que
me marcou, tipo, nossa, esse é o famoso Do Blue, né? Passou que você nem viu. Se passou, é claro que teve vários momentos, né, que eu me vi chorando e tal, mas não senti ele de uma forma que, nossa, me prejudicou, nossa, foi pesado pra mim. Mas você quer ver, às vezes nem é pesado, mas, por exemplo, essa semana acabou de... Uma das gestantes que eu vou ter que fazer pré-natal tem 6 meses. Primeiro parto foi agora recente. E aí Bom a gestante saber. voltou pra revisão de parto, de 7 dias. E aí ela chegou toda feliz, porque foi um parto lindo, maravilhoso, foi como ela queria, deu tudo certo, tudo certinho, bonitinho. E ela super bem, foi um parto natural, não teve laceração, não teve episo, não teve nada, foi super natural, foi super legal. Só que aí ela chegou lá no consultório, revisão de 7 dias. Aí ela chegou no consultório e ela foi me abraçar e começou a chorar. Nossa. Aí ela começava a rir, chorar e falava assim: eu não sei por que eu estou chorando. Você me desculpa, mas eu não sei por que eu estou chorando. Eu falo: calma, isso é o grupo feral. Isso acontece. Ela, mas é porque agora parece que tudo me emociona. Eu não posso ver nada, que eu começo a chorar. Teve isso. Assim, você falou que não teve... essa tristeza não te marcou de forma significativa, mas teve essa coisa de chorar por qualquer coisa? Sim, com certeza. Acho que todo mundo passa. Sim, né? não, com certeza. Principalmente quando o neném tava dormindo, eu olhava e falava assim, tipo, nossa, mas por que eu tô chorando? Já aconteceu. E você, Lídia? Sim, o meu era muito medo do amanhã, né? Como eu tava trabalhando ainda, né? Então, trabalhando assim, né, presencial. Então, para mim, aí fazer uma escolha, né? Que tudo era importante para mim, né? Os pratinhos, né? Que a gente, como mãe, fica equilibrando o tempo todo. Então, o medo do amanhã, eu acho que é esse que me trouxe mais eu ficava chorando mais por isso. Que era muito importante para mim também, né? Mas eu vi que eu era mais necessária em casa com aquele bebê. Igual a Aline comentou, você vê aquele serzinho tão frágil ali, tão dependente, e o meu sonho, eu não poder aproveitar o meu sonho, então aquilo me trazia uma angústia. Então, sim, passei por um período choroso. Mas não chegou a evoluir para uma depressão, assim, não. Ficou dentro do normal, conseguiu levar, né? Consegui. Ah, isso é bom, gente. E culpa? Rolou culpa de alguma coisa? Rola ainda, porque a gente tá formando um indivíduo, né? Eu falo, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso é verdade, ou não? É verdade. Tá assinado embaixo, né, Tá Lídia? assinado. Tem que trabalhar. Você sente culpa porque tem que trabalhar. Aí... Ficar em casa. Aí você quer ficar em casa. Você sente culpa porque não tá no trabalho, né? Você fica o tempo inteiro equilibrando pratos. Gostei, vou usar. Sim, sempre equilibrando aqueles pratinhos. A culpa, sim, doutora, porque assim, chega um certo momento da vida, como mãe, a gente quer ser a supermãe, né? A gente quer ser aquela superpoderosa e às vezes a gente falha e fica aquela culpa. Poxa, eu não poderia ter feito isso com a educação do meu filho ou com alguma rotina. Então, é igual a senhora falou, nasce uma mãe, fica eternamente culpada, né? Até eu recebi hoje da minha mãe um videozinho, né? Desses de Instagram, assim, que eu achei, assim, muito pertinente, sobre educação de filhos, né? Aí tava falando no videozinho que a moça tava falando que ela traumatizou o filho dela com alguma coisa que ela ensinou do jeito que hoje não é politicamente correto, né? Aí a mãe falando que ela, assim, traumatizei, mas toda educação vai ter traumas, né? Que o trauma, ela fala que o trauma vem da origem do latim, que são, quando a árvore está crescendo, lá na Grécia, eles botavam aquele pauzinho, assim, para segurar a árvore, para a árvore não extraviar para o lado de cá. Aí, quando a árvore começava a cair para lá, eles botavam o pauzinho, a estaca do lado de cá, para a árvore, e aí você ia fazendo traumas na árvore para ela ficar reta. Perfeito. Né? Perfeito. E ela falou exatamente isso, eu achei fantástico. Ela falou que educar é gerar traumas, mas querendo um objetivo de que a coisa dê certo Querendo no final. alinhar. Porque você está tentando acertar. Mas a gente não sabe ser mãe. A gente aprende a ser mãe quando a gente vira mãe. Nem sempre a gente vai acertar. Muitas coisas a gente vai reproduzir do que a gente vivenciou, da educação que a gente teve. Outras coisas estão certas, outras estão erradas. A gente só vai aprender se deu certo no final, né? E eu achei isso fantástico. E até uma recomendação também para as mães é que quando a gente está nessa fase inicial da maternidade, a gente fica ouvindo muitas vozes e aquilo traz confusão. Então, a gente seguir uma linha de educação, uma linha de maternidade a seguir faz toda a diferença.
Então, a internet ela é muito boa, é excelente, mas a gente tem que saber filtrar, porque senão aquela culpa, parece que o peso fica mais intenso. Mais nas costas, exatamente. E se a gente vai provocar pequenos traumas, espero que sejam pequenos, né? Vai gerar culpa. Não tem jeito, porque a gente não vai acertar sempre, né? A gente está tentando acertar, né? E isso que você falou é muito interessante. Se informar para ver a educação que você quer dar, mas ouvir mais a si e menos aos outros, né? Porque eu vejo muito isso até na maternidade inicial, que é aquela fase ali, até da amamentação e tal, que você tem o que você aprendeu, o que seu médico te ensinou, o que você leu, mas aí quando você chega na vivência real, existe a interferência da amiga, da sogra, da mãe, todo mundo quer dar um palpite. Aí você fica igual uma barata tonta, sem saber quem seguir, o que eu vou seguir. E eu acho que o que você falou, se você seguir aquilo que você... Tentar não escutar muitos outros e pensar no seu plano. Escutar um pouco o seu coração, ter um olhar para dentro, assim. O que eu acho mais adequado. Que eu acho que a tendência é a gente acertar mais do que errar, né? Quando a gente escuta muito, a gente fica perdido e no final vai errando tudo. E a culpa vai aumentando, né? Porque se você, às vezes, não faz o que o outro tá falando ou fica vendo as maravilhas na internet, às vezes... Porque a internet só mostra aquela maternidade perfeita, linda, né? Que não é muito real, né? Não existe problema, né? Só existe perfeição, ninguém tem problema para amamentar. Assim, eu tô fazendo errado. Igual essa questão do sono do bebê. Eu confesso, assim, que... Lógico, né? Como é que fala? O algoritmo, né? Entregava só aqueles cursos, sabe? De... bebê zen, era bebê dormindo a noite toda, enfim, essas coisas todas apareciam pra mim, eu falava, gente, será que é só... Aí tinha depoimentos, só meu bebê que é chorão, só meu bebê que chora a noite toda, acontecia com você? Eu tô com algum problema, né, porque eu que não sou uma boa mãe, isso, será que eu não sei fazer meu filho parar será de chorar. Será que o meu leite tá nutrindo e por isso que ele não tá conseguindo dormir? Enfim, era uma coisa bem... Se você não ter esse foco que você mencionou, a Lídia também... Você realmente fica bem perdido. Assim. Por isso que o episódio é maternidade real. É real. É o que a gente vivenciou como mães aí, né? Exato. Então, o último segmento, né, desse episódio sobre relacionamento, carreira, sonhos e renascimento profissional. Nossa, é um bloco pesado. Agora, falando de algo que muda muito, né? Pode mudar muito, dependendo de como a gente vai se colocar nessa nova perspectiva de família que mudou, né? Agora não é só mais vocês dois, agora são 3 ou mais. O que vocês acham que mudou, assim, no relacionamento com o parceiro de vocês? Teve uma mudança... para melhor, para pior, o que vocês acharam? Agora a Lídia começa. Tô pensando aqui. Olha, eu acredito, o meu marido é fora da curva, ele é cheio de virtudes, assim, admiráveis, um homem muito bom, mas parece que o nosso foco como mãe só fica na criança, né? A gente deixa ele para depois, né? A gente deixa ele de canto. Eu acredito que acaba que, por ele ser um homem maduro, né, tem princípios e valores muito, muito bem consolidados, eu vi que ele entendeu muito bem. Então, né, até nisso Deus cuidou, né, dos detalhes. E eu vi que ele foi um parceiraço. Mudou sim, porque a gente ficou uma fase, mas assim, amor, né, aguenta firme aí. Ele super entendia, mas o nosso relacionamento eu vi que, acredito que foi melhorar mais ainda. Porque o amor que eu vejo ele cuidando do nosso filho, o preparo que ele faz, as viagens agora estão mais longas, parece estar mais longas. O bebê, agora, né, já um menininho, pede muita presença dele, então eu vi que ele está fazendo um bom papel, então, para mim, o relacionamento acho que fez ficar mais gostoso. Fortaleceu. Que bom. Aline? Para mim também, o Rodrigo, eu considero, né, ele um bom pai. Algumas amigas falam, nossa, o Rodrigo é doido, porque ele vive jogando o Augusto pra cima, e ele, né, tem essas... coisas, não sei se é de homem mesmo isso, mas essas coisas um pouco mais agressivas, né, com o Augusto, eu surto, né, mas eu deixo esse espaço também para ele, porque eu considero que é importante também, né, o Augusto ter um pouco esse momento. Mas entre nós dois, eu considero assim que melhorou, ficou mais divertido e ao mesmo tempo, né, pensando aqui no que a Lídia estava falando,
melhorou nesse sentido de estar mais divertido, ser um parceiro do outro, igual agora eu tô aqui, quem, né, tá com ele é o Rodrigo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava pensando aqui, porque como é maternidade real, eu falei assim, bem, qual que é o problema que realmente aconteceu? Porque, assim, eu fiquei pensando assim, qual o ponto negativo disso, né? Além da cama compartilhada, que eu também não considerei que ia acontecer comigo, mas acontece. Além desse detalhe da cama compartilhada, a questão dos assuntos, que são muito focados só no filho. É verdade. E isso muitas vezes prejudica, eu considero, o relacionamento, né? Então, até que realmente o puerpério termine e realmente a gente volte, digamos assim, entre aspas, a ser mulher, esposa, profissional e mãe, enfim, todos os outros papéis, os pratinhos que a Lídia falou, realmente o foco é o bebê. Então, eu acredito que o ponto que realmente pega, assim, no relacionamento, isso, a Lídia também comentou, que a gente fica muito focado no bebê, mas o Rodrigo também ficou muito focado no bebê. Então, isso atrapalhou um pouco. E eu via que ele pensava, às vezes, mais em mim do que eu. Ele falava, vou pegar água para você. O que você quer comer? Só que, ao mesmo tempo... aí tinha o Blue lá, né? Falou assim, poxa, ele tá preocupado assim, mas porque eu tô amamentando o neném, né? Não é comigo. Não é comigo. Um ciúminho ali aí rolou. vinha esse Blue aí, essa coisa assim, puxa, né? Se eu não tivesse o bebê, será que ele vinha aqui, né? Vinha essas coisas e aí, como o foco era muito só o bebê, talvez eu acredito que essa foi a pegada, assim, que às vezes me intrigava um pouco. Será que ele estaria tão atencioso comigo se eu não tivesse com o bebê? Puxa, ele tá atencioso comigo assim, mas é por causa do bebê, não é por causa de mim? Sabe, vinha muito, em alguns momentos, claro, né? Principalmente quando o hormônio tava, né? Vinha muito isso na minha cabeça e eu acredito que isso interferia, porque o meu olhar para ele mudava. Tipo, puxa, não é o cara que você ama, que você escolheu passar a vida? Por que você tá questionando isso? Então, tinha as vozes de todo mundo e tinha as vozes internas, né? Das vozes da minha cabeça também. E eu acho que os assuntos, né? Tipo, tem que comprar fralda. Meu amor, passa na farmácia e tal, porque o neném tá com cólica. Esse remédio não funcionou. Esse não sei o quê. Não. Então, sempre era o bebê. E até hoje eu sinto que os assuntos... muito mais voltados para o bebê do que para a gente em si, né? Agora eu vou pegar a fala das duas para dar uma dica para os ouvintes, baseado na minha experiência como obstetra, o que eu vejo no consultório, né? Eu fico muito feliz que os esposos, porque a gente via também no pré-natal que eram dois parceiros que estavam juntos, eram gestações muito planejadas, então vocês estavam num relacionamento mais amadurecido quando resolveram ter filhos. Mas a gente vê que nem toda gestante está nesse nível de relacionamento quando acontece a chegada do bebê. E aí, realmente, Lídia, os olhares voltam todos para o bebê e a gente esquece um pouco que a gente é mulher, que a gente é esposa e fica muito só maternal. E nesses pratos que a gente está aprendendo a equilibrar, a minha dica é que a gente tem que lembrar que a gente está num relacionamento que tem duas pessoas que não... e que a chegada do bebê não pode anular o parceiro. Porque o que eu vejo como obstetra é que quando o relacionamento não está tão amadurecido quanto o de vocês estavam, e quando o homem não tá nessa capacidade de compreensão, que é uma fase que vai passar, e que é uma fase que a esposa dele precisa de apoio, e que ele não tem que cobrar tanto nesse momento, que ele precisa entender que é uma fase dela, que ela precisa cuidar mais do bebê, eu vejo que muitos relacionamentos se abalam no consultório mesmo. E às vezes não resistem nessa fase aí da maternidade, porque não é só o puerpério imediato. Acredito que ali os dois primeiros anos de vida da criança, a gente tá muito, as conversas são só, aí o que a Aline falou, o cocô do neném tá normal, tá fazendo xixi, tá comendo, teve cólica, teve não sei o quê, e aí a gente esquece um pouco que a gente era um casal e conversava coisas de casal para só conversar os problemas da rotina da criança, né? E a gente acaba esquecendo que a gente também é mulher, esposa, né? Além de mãe. A gente liga o modo mãe, desliga o modo mulher. Mas e aí o outro? Ele não tá tendo as mesmas modificações corporais e tal que a gente.
E nem sempre o parceiro é esse parceiro compreensivo. Graças a Deus o de vocês era. Então, isso quando como o meu também era, isso fortalece ainda mais o relacionamento. Mas quando muitas vezes o parceiro não tem essa compreensão, isso enfraquece o relacionamento. Então, o que eu costumo dizer no consultório, e essa é a dica para as mulheres em casa, é que você tem que tentar aprender a equilibrar o momento de mãe e de mulher. E apesar de, sim, esse momento é mais de mãe do que de mulher, a minha dica tire um dia de vocês para namorar. Não é para sair, porque às vezes a gente não tem rede de apoio, não é para ter um vale night e deixar com alguém a criança, não. Tente estabelecer uma rotina com a criança, por exemplo, de dormir, né, para botar a criança para dormir mais cedo. Eu boto meu filho para dormir 8 horas da noite. E se vocês têm um hábito, por exemplo, de dormir às 10 da noite, para você ter ali um tempo para vocês conversarem, pelo menos uma vez por semana. Se puder fazer todo dia, excelente, mas pelo menos uma vez por semana. Vocês teriam um tempo para vocês sentarem, fazerem uma refeição juntos e conversarem sobre vocês. Tipo, o dia do namorinho. Toda quarta-feira à noite, vamos botar o neném para dormir mais cedo. E hoje a gente vai sentar aqui, vamos comer uma coisinha e vamos bater. Como é que foi seu dia, meu amor? Como é que você tá? Você tá se sentindo bem? Não sei o quê. E dar atenção pro outro. Assuntos que não sejam da criança, entende? Porque isso gera uma rotina muito saudável para o relacionamento, para eles entenderem esse momento, sabe? Se fosse importante. Né? É muito importante, porque quando o casal não faz isso e os dois não estão na mesma fase, nem sempre o parceiro sabe compreender que ela está numa fase maternal. E aí ele fica achando, ela só dá atenção para o filho, não dá atenção para mim, não está atendendo as minhas necessidades, e aí isso acaba abalando o relacionamento. Então é importante a gente ter uma rotina. Até pegar a raiva do bebê. Então é importante ter uma rotina com o bebê ali, pelo menos uma vez por semana, né? E rotina para criança sempre é bom, né? Para dormir e tudo. É difícil estabelecer a rotina, mas uma hora a gente consegue. E a partir do momento que conseguiu, ter esse dia assim de ver um filminho junto, sabe? Depois que a criança foi dormir, ou fazer uma refeição junto, dar uma namoradinha. Se tiver, depois que a criança ficar um pouquinho maior, como ter o Vale Night ali e deixar na casa da vovó pra vocês saírem uma saída juntos, vai no cineminha, vocês dois, só. Pra tipo assim, namorar, se arrumar pro outro, sabe? Não ficar só com aquele pijama, o peito pingando e vamos que vamos. Isso é importante no relacionamento, quando a gente, principalmente, ainda não está naquela fase que tem toda essa maturidade do parceiro compreender o momento da mulher, que é uma fase. Outra coisa também que é interessante, doutora, é que um relacionamento, ele nunca está 100. Sim. Sempre um está 50, o outro está 50, o outro está 70, o outro está 30. Então, nunca a gente está naquele nível, né? Então, um que está 70 tem que suprir o que está de 30, né? Então, a gente tem que entender que existem essas oscilações e que é normal. Tem que saber compreender ali um momento cada um do outro. Isso. Mas ainda na questão do relacionamento, porque todo mundo quer saber, e sexualmente? Quando foi que, assim, vocês falaram assim, voltou a vontade de fazer sexo? Porque isso também interfere. A gente tá mais focado no bebê e tal. Com certeza. E o homem não tá passando pelas modificações corporais que a gente passou, de se auto-reconhecer. A gente se olha no espelho e se acha que tá gordo, que tá feio, que não sei o quê. Então a gente passa muito tempo assim, sem a mínima vontade. Isso é normal. Mas ele não tá passando por isso. Aí tem que ter a compreensão também, mas vai ter uma hora que, né, vocês são casados. E aí quando foi que voltou a vontade de namorar de novo? Foi sem vontade mesmo. Exatamente o que eu ia falar. Olha, vontade, vou falar pra você. No início é difícil, né? E é isso que eu falo. Eu falo assim, a gente tem que entender isso também. Então, às vezes no início vai meio sem vontade, porque a gente não tá no foco daquilo. E essa questão de ter o momento do casal, não necessariamente precisa pensar em sexo, mas se for uma noite legal, uma conversa legal, no final pode terminar em sexo, mas pelo menos teve aquele dia do namorinho ali. Agora, quando a gente não estabelece um cronograma... Ou quando o marido da gente vai lá e avisa, acaba virando uma rotina que nem isso tem mais durante muito tempo. E às vezes também eles sentem muito,
né? Às vezes a gente não tá naquele foco ainda, mas eles sentem Eu acho que é a muito, parte que eles mais sentem, né? E aí a cama compartilhada atrapalha muito. Eu vejo eu acho assim que às vezes a gente cede, porque a gente quer dormir, porque a gente tá cansado e tal. Mas assim que possível, é outra dica que eu dou. A criança tem que dormir no quarto dela, não tá no quarto do casal. Sim. Porque no início tá amamentando, tem que ficar muito tempo amamentando, não tem jeito, né? Às vezes a gente acaba botando o bercinho no mesmo quarto, ou às vezes é pra mesma cama, a gente fala que não vai fazer, mas faz. Mas assim que possível, estabelecer uma rotina da criança no quarto dela. Porque senão, às vezes, a vontade corporal, hormonal já voltou do sexo, mas o relacionamento até sexual do casal fica prejudicado porque o neném tá sempre no quarto. Como é que eu vou transar? Meu filho tá dormindo no berço, aí ele vai acordar, vai ver eu transando aqui com meu marido, e eu não quero traumatizar meu filho. Ou ele vai escutar alguma coisa. Então, isso também inibe, porque aí a mulher não quer fazer porque o filho tá no quarto, né? E eu vejo no consultório que é muito prejudicial. Eu vejo casais assim, que às vezes a criança tá com... Já tive um casal, a criança com 8 anos de idade. 8 anos de idade. A criança ainda dormia no quarto com o casal. E eles, quando queriam namorar, tinham que ir na cozinha transar. No meio da madrugada. Quer dizer, vai ser um relacionamento até sexual de qualidade, com preliminar, com carinho, com troca. Não vai ser só cumprir uma obrigação, entendeu? Isso acaba a longo prazo também prejudicando o relacionamento. A gente não pode esquecer que a gente também é mulher, entendeu? Sim. Então a dica é quando puder tirar logo, do leito compartilhado. É verdade. E para terminar, que a gente até já estourou, porque a gente começa a conversar, a gente acha que não vai ter muita coisa para falar, mas são tantas nuances, né? Mas que não posso deixar, principalmente pela questão do mês da mulher, e que é uma coisa que é mais difícil de conciliar. Teve medo de perder espaço ou faltar oportunidades profissionais? Vocês tiveram que fazer alguma mudança radical de carreira por conta da maternidade para conciliar a maternidade que vocês queriam exercer com a profissão que vocês têm, para vocês se sentirem completas nas duas coisas? Vamos começar com a Lídia. Bom, doutora, para mim também foi muito difícil. Estou falando muito essa palavra difícil, né? Porque a maternidade é difícil mesmo. Não é fácil. Mas o ponto é que eu vi que eu era mais necessária, né? E eu também, assim, era um sonho para mim, né? Ter meu filho. E aí eu me vi voltando ao mercado de trabalho e não vivenciando o melhor momento. Eu falei, que sonho é esse? Que eu estava tanto desejosa e não estou usufruindo dele, né? Então, não está aproveitando. Não estou aproveitando. Então, a melhor fase passa muito rápido. Muito rápido mesmo. Então, eu tive que fazer uma escolha. E aí eu procurei tratamento psicológico, né, para fazer essa transição. Eu chorava muito, eu resisti, eu ainda fiquei 1 ano ainda trabalhando presencial. Então eu resisti muito, até que chegou um momento que eu sentei com meu esposo, a gente tomou uma decisão, ele falou assim, você não vai ficar sem uma ajuda. Isso pode tirar isso da sua cabeça, você não vai ficar sem ninguém. Porque eu não tinha medo de ficar financeiramente, mas o status, né, eu estava numa carreira ascendente. Então, eu estava com um certo receio. E aí, a psicóloga deu um start. Falou assim, Lídia, você pode perfeitamente, daqui um período, 2, eu não sei quanto tempo, mas você fazer home office. Você consegue gerir a tua carreira de outra maneira, de forma híbrida. Então, ela me passou várias outras possibilidades que eu não conseguia enxergar, que estava nublado. E foi quando eu falei assim, vou testar. Quando eu me permiti testar, as coisas foram acontecendo. Hoje em dia eu consigo trabalhar no formato híbrido, formato home office, onde eu consigo maternar com qualidade. Eu ensino meu filho, eu consigo educar, eu consigo fazer tarefinha com ele, brincar, jogar bola, coisa que era o meu sonho. E eu consigo depois, na tarde, quando ele vai para a escola, que agora ele começou a estudar, vou trabalhar tranquilamente. Então, olha só que fase gostosa. Passa. Então, foi uma escolha difícil, mas no final vai dar certo. E é o que você falou, palavra difícil continua permeando a nossa conversa, porque ser mãe é difícil. É difícil. São escolhas difíceis e a gente faz escolha todo o tempo. E para você, Aline? Para mim foi difícil. Foi difícil também. Mas, no meu caso, não foi a psicóloga, foi a própria doutora Jeane, que era coordenadora. Ela era psicóloga. Eu era psicóloga. E para mim, assim, tinha 2 sonhos junto.
eu estava iniciando, né, o curso de medicina, a doutora Jeane era coordenadora na época, e ao mesmo tempo eu também não podia deixar passar de viver a maternidade. Então ela me auxiliou muito nesse sentido, Legal. não só como médica, mas também como mulher, como mãe também, e como coordenadora, né? Então ela me orientou muito bem, me orientou e me deu possibilidades de como eu poderia viver aqueles primeiros meses, né? E Sem perder os momentos legais, né? Isso, exatamente. Você não queria perder? Exato. Eu falei assim, puxa, eu cheguei a fazer essa pergunta, né? Você acredita que seria interessante eu trancar a faculdade? Você acha que esse é o momento certo também de engravidar? Que na época, né, eu também vi essa questão. E aí você me orientou muito bem e falou, não, é muito melhor você engravidar e ter esse momento agora no início do que lá no final. Então... E também tinha a idade, que a gente estava correndo contra o tempo, né? Também tinha, isso aí foi o mais grave, na verdade. Mas eu tinha esses 2 sonhos na minha mão, não podia largar os 2, né? Eu já tinha começado e, enfim, eram aquelas 2 oportunidades e, ao mesmo tempo, eu tinha que dar prioridade, né? Que era o Augusto, é até hoje o Augusto. E eu falo, assim, essa questão de oportunidades que você até falou, vocês se viram perdendo oportunidades por conta da maternidade? Eu diria que se eu não fosse mãe, eu teria perdido essa oportunidade, sabe? Se eu tivesse olhado só para as oportunidades profissionais. Exato. Mas, ao mesmo tempo, levando para o literal da pergunta, eu vejo até hoje eu perdendo oportunidades por conta da prioridade. Mas eu não me sinto culpada por isso. Você está segura da escolha que você fez. Da escolha que eu fiz, exatamente. Então, eu percebo que eu perco, muitas vezes, por exemplo, de ir num congresso, de fazer um curso à noite. Inclusive, uma palestra maravilhosa que você deu na faculdade, eu não pude ir. Vários profissionais vão à noite, porque o dia é muito cheio, vão à noite fazer curso, palestra e tudo. Eu perco tudo. Porque eu não abro mão também de, à noite, estar com o Augusto, entende? Então, eu vejo que em vários momentos eu perco, sim, algumas oportunidades de aprender. Não diria que eu fico para trás, digamos assim, mas eu vejo, sim, oportunidades sendo... deixado para outro momento. Sempre vão ter oportunidades profissionais, mas nesse momento você está dando a prioridade para a tua maternidade. Exatamente. E é que a gente estava conversando, né, sobre a questão de eu também ter que ter feito essa escolha, não só porque eu tive um problema de saúde, que tive que desacelerar, mas porque você para pensar assim, eu queria vivenciar a maternidade. E a especialidade que eu exercia não permitia que eu estivesse com os meus filhos nos momentos que eu queria estar. Então, eu me vi perdendo oportunidades que não tem como voltar atrás, porque depois que eles cresceram, eu perdi e não tem mais. É insubstituível. Agora, oportunidades profissionais, tudo na maternidade é uma fase. Essa fase vai passar, vai ter uma fase que eles vão estar menos dependentes de mim e que eu não vou mais precisar estar tão presente e que eu posso sempre estar revisitando esse lugar profissionalmente, que oportunidades profissionais sempre vão ter. Exato. Agora, da maternidade, eu só tenho esse momento. Só ali. Então, eu prefiro, Jeane, prefiro optar pela maternidade, porque eu não vou me arrepender dessa escolha depois. Você concorda que agora a gente está mais plena? Eu concordo. E eu acho que muitas mães têm essa dúvida. Muitas mães ficam, o que eu vou fazer? Eu vou perder uma oportunidade profissional. Mas a gente não perde, a gente só está adiando um plano profissional para vivenciar, para maternar de uma maneira mais completa, que a gente acha que a gente vai ser mais útil para a nossa família, para os nossos filhos. Afinal, quando a gente escolheu lá atrás, a gente queria deixar um legado, que a gente viu que a gente queria ser mãe, a gente queria deixar um legado, a gente queria formar um ser humano íntegro para uma sociedade funcional. E a gente tem uma responsabilidade que não dá para delegar para outra pessoa. É teu papel. É teu papel. E você que assumiu isso, eles também não têm culpa das suas escolhas, né? E a gente tem que entender isso quando a gente opta pela maternidade. Né? É um direito da criança ter a mãe ali perto. E aí a questão profissional sempre vai ter outro momento, sempre vai ter outra coisa. E a gente vai fazendo escolhas, vai adaptando a carreira, como a Lídia fez. Né? Hoje você está perdendo algumas oportunidades de aprendizado, mas você pode fazer depois. Qualquer momento. A qualquer momento. Exato. Então, a gente tem que... Quantos filhos você vai ter?
não sei. Agora que você voltou a fazer parto. Né? Quando ela falou pra mim assim, ó, o seu parto vai ser o último parto que eu vou fazer. Tinha sido o meu último parto. Foi. Ai, eu nem lembrava Eu falei, disso. nossa, mas e se Foi eu isso mesmo, quiser ter vai ficar outro marcado que filho? vai ser o último. É. O dela, foi mesmo. Ela falou, o parto do Augusto vai ser o último. Eu falei, mas e se eu quiser ter outro filho? Ela, mas tem muitas profissionais. Eu falei, nossa, Foi mesmo que ela falou pra mim. lascou. Eu nem lembrava disso, mas é verdade, eu cheguei a te falar. Mas então eu acho que é isso, entender que as mulheres têm que entender que a maternidade é sim difícil. Eu brinco o seguinte, meninas, maternidade, pra quem gosta, é igual jogar videogame. Quando você passa uma fase que tava muito difícil, vem outra mais difícil. Aí, quer dizer, cada vez vai ficando mais difícil. Mas a gente vai superando as fases. E a gente tem que entender como a questão do puerpério, a abstinência do sono, como a questão sexual, a gente tem que entender que são fases que vão passar. Não passa. Né? Às vezes a paciente chega no consultório, minha libido tá péssima. Eu falo, mas você tá numa fase que não tem nem libido. Porque você só quer dormir. Exatamente. Né? Você quer usar o tempo livre pra Não dormir. tem nem força, né? Então a gente tem que entender que são fases e o parceiro também tem que entender que é uma fase e que vai passar e que tudo bem. A gente tem que vivenciar cada fase. Né? Sem se cobrar tanto. Tem um né? lema, minha cunhada, a Elisângela, ela tem uma expressão que realmente define a maternidade. A gente enverga, mas não quebra. É igual bambu, sabe? Enverga, mas não quebra. É mais ou menos isso. É espremido igual limão também, tem uma. É. Fala. Espremido igual limão. Então, vamos para as considerações finais. Eu acho que nossa conversa foi maravilhosa. Dá para as ouvintes terem noção do que elas vão esperar pela frente. Quem já foi mãe vai conseguir reviver alguns momentinhos assim que foram importantes. E o que a gente tem que pensar é que a maternidade tem que ser aquela fase que a gente tente viver de forma mais leve possível, conciliando, para formar um indivíduo bom para a sociedade, para a gente deixar esse legado de forma, digamos assim, positiva, né, para a sociedade, mas que seja gostosa de viver e de lembrar também cada fase que a gente passou, que a gente não olhe para trás e seja uma fase, foi péssima, porque às vezes quando a pessoa tá ali assim, a amamentação foi péssima, fala assim, mas quando você olha para trás, foi tão rápido. É um sacrifício que dura tão pouco tempo frente a tudo que você vai viver diante da maternidade, que a gente tem que focar no futuro, não no problema de agora, né? Vamos olhar para frente, né? E aí eu quero agradecer para vocês, né, por essa conversa que eu acredito que tenha sido maravilhosa. Vocês foram ficando relaxados, vocês estavam meio nervosas de participar antes. E pedindo para cada uma deixar um conselho, uma palavra para as mulheres que vão passar por essa fase agora, vão entrar nessa fase. Que vocês diriam para elas? Um recadinho, cada uma dá um recadinho. Bem, eu diria que... Eu diria que as mulheres, né, elas não deixem de viver esse papel de mãe e não deixe também de viver esse papel profissional, de esposa e tal, porque é possível conciliar, ajustar e não deixar de viver esse momento tão especial de ser mãe. Apesar das dificuldades, vale muito a pena. O rostinho, o choro, e às vezes irrita, né? Mas o sorriso deles, né? E como eles olham pra gente, vale muito a pena. Escolher ser mãe, decidir ser mãe. Eu tive na faculdade, né, algumas mães, inclusive de outro estado, né, que entraram em contato comigo, porque eu passei por isso, a pessoa também estava passando e ficaram sabendo, não sei como, mas ficaram sabendo e entraram em contato comigo. Olha, o que você fez? Você trancou a faculdade? O que você fez? Então, é muito importante assim, a gente também trocar essa experiência que você está proporcionando aqui para as mães por conta disso, né? Essa experiência de você não ter deixado de lado. É claro que algumas pessoas precisam deixar, mas se você puder, não deixe. Às vezes vai ter ali intercorrências no caminho, mas vale a pena você também continuar a sua vida. Não viver só em prol do filho, sabe? É importante também você olhar para os sonhos pessoais.
Dá para conciliar, medir tudo, né? É aquela coisa, uma fase você vai dedicar mais para a família, outra fase vai dedicar mais para ali, vai levando, vai equilibrando. Exatamente isso. Tá tudo bem, né? Exato. É isso aí. E achei muito importante essa dica sua aí, porque às vezes as pessoas desistem, né? A questão que você falou, conversar com a outra pessoa, perguntar a experiência da outra, ajuda a gente a passar por aquela fase. Isso que a gente está fazendo aqui. Sim. Porque a pessoa já vai preparar. Olha, eu não estava achando que aquela fase ia ser difícil, mas essa conversa já me abriu o olhar para outra coisa. Sim. Isso ajuda muito ver que as outras superaram e você também vai conseguir. Né? Verdade. E assim, só para eu agradecer você por essa oportunidade também de conversar sobre isso. Obrigada a você. Tá, também, porque no consultório a gente não conversa sobre essa fase pós, né? Acaba lá depois que veio o retorno pós-parto, acabou e a gente não fica sabendo o que aconteceu depois, né? É verdade. Fica a gente só superficialmente, né? Sim. Só na superfície. Maravilha. E Lídia, conta dá aí a dica aí para as mamães. Tá bom. A Aline comentou sobre poder compartilhar. Eu também, por incrível que pareça, muitas mães lúpicas me procuram, né, bem na fase inicial, para justamente saber se conseguiu ter um filho, e eu falo toda a minha jornada. Então, isso é de fato muito importante também. Mas o que eu quero deixar para você, mulher, é que eu falei muito de Deus aqui o tempo todo, né? Falando dos detalhes que Deus fez. E Deus, ele é especialista em realizações mesmo que pareçam impossíveis, né? Eu, na fase que eu engravidei, foi na fase do Covid. Então, tinha um cenário, tinha a fase do diagnóstico, tinha o meu medo, tinha minhas incertezas. Mas a maternidade é uma arte, uma coisa divina, né? Que nos desafia, que nos traz maturidade e também nos ensina a confiar e também pensar e ver que tudo está nos planos de Deus. Então, se você tem esse desejo no seu coração de ter um filho, então você tenha fé e acredite que um dia Deus vai realizar ele também. Vai capacitar pessoas, você vai conectar com outras pessoas também e as coisas vão acontecer, fluir naturalmente. Então, acredite que vai acontecer. Perfeito. Então, muito obrigada mais uma vez, né? Vou dar uma lembrancinha de que quem participa do nosso podcast ganha uma lembrancinha. Vocês não precisam abrir agora, podem abrir depois, que nada mais é que a nossa canequinha personalizada de que participou de Café de Pepeca. Só quem participou do Café de Pepeca tem, com Pepeca tem. Obrigada. Tá? Obrigada. E conversar, né, com a nossa audiência aqui pra gente encerrar, né, de que é uma fase desafiadora, é uma fase difícil, mas é possível com apoio de amigos, com a opinião de outras pessoas, ouvir, né, essas dicas para poder tentar facilitar o período e ter fé, né, de que as coisas vão acontecer. São fases, e fases que às vezes quando a gente está passando parecem muito longas, mas quando a gente olha para trás a gente vê o quão curtas foram e que a gente sente até falta. Acreditem, um dia se você está passando por um puerpério difícil, você ainda vai sentir falta de alguma coisa no seu puerpério. Então tentem vivenciar cada momento da melhor forma e da melhor forma que vocês puderem. Peçam ajuda. Não tentem solucionar todos os problemas sozinhos, que não somos mulheres maravilhas, né? Não mesmo. Não precisa abrir mão dos seus planos profissionais. Às vezes você precisa adiá-lo por um tempo, mudar a ordem das coisas, mas é possível conseguir conciliar tudo para ter uma maternidade e uma carreira plenas. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio do Café com Pepeca. Se você ainda não nos segue, entra lá no YouTube, Café com Pepeca, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. A gente também tá nas redes sociais, no Instagram, @doutora Jeane Fuli, e também no TikTok, @Jeane Fuli, com J2Ns, FULY, tá? A gente vai botar aqui para vocês os arrobas. Então, até a próxima e obrigada.